Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Glória a Deus pela sua vida. E que saudade, abençoado querido. Que maravilha poder falar com você. E que honra é para mim, sempre quando eu me dirijo à amada do Senhor, quando eu me dirijo a essa eclésia reunida, né? Porque muita gente fala aí muita coisa, mas deixe que fale, né, abençoado? Importante é a gente ficar aqui dentro da palavra, que é a melhor coisa que nós devemos fazer. E é essa mesma proposta desse canal. A nossa proposta é te fazer pensar. A nossa proposta não é fazer seguidores do André, seguidores da Graça Pura. Não, que você pense, você pode e até deve discordar de mim em alguns assuntos, porque isso é salutar, na verdade. Eu não sou o dono da verdade, olha, não estou aqui para ser o dono da verdade, mas aqui eu exponho aquilo que Papai Deus está me revelando, e isso tem servido para muita gente hoje começar a pensar. Então a ideia aqui é que você pense, querido, pense. Você quando pensa, você fala assim, eu existo. Não é verdade? Quando a gente pensa, a gente começa a existir como ser humano, como pessoa inseridos dentro de uma sociedade que pode ter voz ativa na sociedade, é essa a intenção, porque juntos somos mais fortes e vamos melhorando as coisas. Então, se você ainda não se inscreveu e tem o desejo de pensar, de pensar, e essas mensagens que nós falamos aqui, ela tem esse poder, tem um poder de te tirar da zona de conforto. Porque quando você vai lá para sua igreja, lá para aquele lugar que você chama de igreja ainda, tá? Você não pensa, você é obrigado a rezar na cartilha do líder. Mas aqui não, aqui você é livre para pensar o que você quiser. Então se inscreva no nosso canal, faça isso hoje mesmo, não seja coração peludo não, querido. Toque aí, abençoado, essa campainha para que o YouTube te avise. Às vezes ela falha, então o que você faz? Você clica, você desclica e clica de novo para que o YouTube volte a te avisar, tá bom? Quando nós estivermos no ar aqui no nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu like correndo, tá bom? Se você também não gostar, deixa o seu dislike, isso é bom, porque a plataforma trabalha assim. Quando é bom, ela vai apresentar para vocês temas iguais a este. Quando você não gosta do tema, ela vai sumir aí com esses canais que falam sobre aquilo que nós falamos. Isso também é saudável para você que não gostou da mensagem. Bom, então, se você amar essa mensagem, compartilhe, querido. Compartilhe, meus irmãos. Bom, meus queridos irmãos, essa semana foi uma semana muito boa para mim, uma semana de muitas lutas, de muitas vitórias, né? E outras vitórias que já estão encaminhadas. Mas especificamente essa semana aconteceu um problema lá com a nossa rádio, né? Não somente com a nossa rádio, nosso site, tudo que é a estrutura da Graça Pura, o servidor cancelou. Mas não é que ele cancelou por maldade, não. É porque venceu o contrato. Eu fiz um contrato com o servidor de 2 anos, né? Para colocar a rádio, o aplicativo, o site. Então tudo isso eu fiz por 2 anos. E era um custo bem pequenininho, bem irrisório, tipo R$ 20, R$ 15. Então R$ 15 a gente fica tranquilo, dá pra gente ir pagando, né? Sendo que quando venceu agora, o que acontece? Hoje a Graça Pura é uma verdade. O aplicativo, ele tem uma faixa de 500 instalações. Então isso chama a atenção das empresas. Então, quando eu fui negociar a volta ou o pagamento de mais de 2 anos, a empresa me cobrou um dinheiro muito grande e eu não tinha como pagar. Então, eu pedi ajuda aos abençoados, né? Os abençoados que nos acompanham no WhatsApp. E eu quero mandar aqui um abraço todo especial para essas pessoas que se levantaram para nos ajudar, né? Eu quero mandar um abraço para o Alexandre de Fortaleza, um abençoado que nos ajudou. Quero mandar também um abraço todo especial aqui para a Márcia de Votuporanga, São Paulo. Um beijo no seu coração, minha irmã guerreira, esteve comigo também, ombro a ombro. Não diferente também a abençoada Roselita de Belo Horizonte, não está mais em Contagem. Em Belo Horizonte também esteve aqui comigo. Glória a Deus pela sua vida. A Sônia lá, a Sônia Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia. O Marco Aurélio, né, de Minas Gerais, acho que é Belo Horizonte, né, abençoado? E a dona Francisca, que ela, através da sua filha Luciene, também nos ajudou nessa empreitada aqui. E nós vencemos e a rádio está de volta ao ar, tá?
Muito obrigado a todos vocês. É disso que falamos, que nós precisamos sim de ajuda para manter as coisas funcionando, se é que vocês acham que mereça estar funcionando o que está funcionando. Porque de repente você acha, isso tem que mais é que acabar mesmo. Aí você realmente só dá contra mesmo e deixa as coisas acontecer. Mas enfim, a vitória, muito obrigado a todos os irmãos. Eu não conseguiria chegar aqui se não fosse vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, tá bom? Bom, e também essa semana já postei 2 vezes o livro está sendo um sucesso, deixa eu até colocar aí para que vocês entendam. O livro está aí, o livro A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso ou dentro das igrejas, como queiram. Está aí, se você deseja adquirir esse livro, está aqui na minha mão, esse livro, querido, meu querido irmão, entre em contato comigo lá no nosso WhatsApp, que é o 21979874668, e saiba como você vai fazer para adquirir. Esse livro está custando R$60, tá bom? Na minha mão, mais o frete. E se você quiser adquirir pelo Mercado Livre, eu vou estar também deixando aí as descrições. Lá você pode usar o cartão e é um pouco mais caro porque a plataforma cobra para a gente colocar os produtos lá para se vender, tá bom? Mas tudo é automático, é um site que todos conhecem e que todos têm confiança nesse site. Se você quiser adquirir lá no site, no Mercado Livre, vai lá no Mercado Livre. Se quiser adquirir na minha mão, fique também à vontade, tá bom? Então, estivemos aí mandando a primeira leva agora na terça-feira e nessa sexta também foi a outra leva que nós enviamos aos abençoados. Depois que os abençoados começarem a receber, eu pedi vocês para mandarem foto, tá? Vocês recebendo o livro, né? Que vocês venham falar o que vocês estão achando de ler o livro, como é que vocês estão vendo isso, para que a gente possa estar ciente do que está acontecendo, tá bom, queridos? Tá legal? Façam isso aí. E quem quiser também, abençoado, me perdoe as primeiras pessoas que compraram, os primeiros irmãos que compraram o livro. Se você também quiser, eu faço uma dedicatória para você, tá bom? Vou lá, assino bonitinho, né? Como faz um escritor, afinal de contas, a graça, Deus nos colocou aqui, Deus me colocou como escritor. E vem muito mais livros por aí. Inclusive, hoje nós vamos falar, vai virar também um livro, né? Estamos tratando da palavra igreja. Bom, eu estou muito feliz, queridos. É isso aí. Eu estou muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre a 5ª parte desse tema aí, olha. A Bíblia não fala da sua igreja, né? Esse tema que nós temos hoje em mãos é uma mensagem, vai ser uma mensagem maravilhosa. Nós estamos na 5ª parte de um estudo que nós estamos fazendo na Bíblia sobre a palavra igreja. O que nós estamos fazendo? Estamos pegando todas as vezes que aparece a palavra igreja na Bíblia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dissecando. Nós vamos lá e a gente vê para quem foi escrito, por que foi escrito, né? Aquelas regras de hermenêutica, né? Boas regras de hermenêutica. Então, nós estamos na 5ª parte, tá? É importante que você veja todas as quatro partes que passou. Se você ainda não viu, eu te convido aí a ver, né? Eu vou estar deixando aqui nas descrições do vídeo, no primeiro comentário aí do canal, dessa mensagem. E quem sabe dá tempo para colocar também aqui nos cards aqui em cima, tá bom? Então você vai lá e veja todas as 4. Eu criei uma playlist com esse tema. A Bíblia não fala de igreja e você foi enganado. Mas André, a Bíblia não fala de igreja? É claro que fala de igreja, né, abençoado? Sendo que a Bíblia não fala da sua igreja. E a sua igreja não é nem de perto ou aspira a ser igual àquelas comunidades que eram daqueles dias que nós estamos tratando hoje. Muita gente dizia assim, quando eu era do sistema religioso, muita gente dizia assim, a nossa igreja poderia ser aquela de Atos. E aí eu achava legal esse tipo de comentário, eu falava assim, poxa, é verdade, aqueles irmãos ali eram jogados na cova, aquela coisa toda, a perseguição, e era uma igreja, eu ficava com aquilo na cabeça, né? Mas, meu amigo, não é nem de perto aquela que era de Atos, né? E será que hoje o modelo adotado pelo sistema religioso, nós podemos dizer que é um movimento espiritual? Você crê assim que hoje essas igrejas que estão espalhadas pelo mundo é um movimento espiritual? Claro que não é.
Hoje, essas igrejas virou tudo comércio. Pouquíssimas, abençoadas, pouquíssimas se salvam. E no universo de milhões, aquelas que se salvam, você diz que não é nada. 0,1% não é nada, em cima de 99,9%. Ah, André, você está exagerando. Não estou exagerando. Estou falando muito sério, né? E nesta mensagem, atenção no que eu vou falar, o objetivo é o quê? Desconstruir o que está construído errado na sua mente sobre igreja. É dizer que a sua igreja não está na Bíblia. Aliás, tudo da sua igreja não está na Bíblia. A sua igreja não é uma igreja bíblica, até porque lá eles não sabem nem o que é o espiritual. Ô André, você está exagerando. Não estou exagerando. De uma simples palavra na Bíblia, que nós estamos tratando aqui, igreja, eles transformaram isso em algo que não era para ser transformado. Eles vieram trabalhando essa palavra igreja ao longo dos tempos para que você hoje olhe a catedral e fale, ali é a casa de Deus. E não é a casa de Deus, tá bom, meus queridos? Bom, estamos então preparados? Vamos nessa! Está na hora da palavra revelada. Meus amados irmãos, família na fé, eleitos, predestinados. Então, dentro das cartas de Paulo, né, a primeira vez que Paulo cita a palavra igreja foi em Gálatas. Inclusive, Gálatas foi a primeira carta a aparecer na linha do tempo. A primeira de todas as cartas de Paulo a aparecer no tempo foi a escrita aos Gálatas. Então, vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 13, já nesse início de mensagem, e vamos ver Paulo falando sobre igreja, né? Porque esse é o contexto da mensagem de hoje. E diz ali, olha, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. A pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, e a esse texto é, nestes dias que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, havia uma denominação chamada Igreja de Deus? Claro que não havia. Aqui, amados, o sentido que o autor quis dar era que nesta época se reuniam pessoas para escutarem a história de Jesus de Nazaré. E Paulo estava dizendo ali que ele perseguia esse grupo, então chamado de Nazareno. Porque enquanto não houve a conversão de Paulo, né, quando Paulo não apareceu como apóstolo da graça, não havia ainda um nome cristão no mundo. Aqueles que seguiam Jesus de Nazaré eram chamados de Nazareno. E nós, quando lemos essa passagem sem entendimento, ela que nos leva a crer que a igreja tinha sido instituída naqueles dias. Sim ou não? Não é assim que, sem conhecimento, olhávamos esse texto aí, de repente, na mensagem de um pastor, de um padre, nós, a princípio, a gente pensava que se tratava de uma igreja, igual a que nós vemos por aí. Inclusive, amados, esse texto começou, através desse texto aí, começou uma das maiores igrejas da década de 70 e de 80 no mundo. Foi uma das maiores igrejas, chamada Igreja de Deus. Isso aconteceu nos Estados Unidos, que foi a igreja do pastor Jimmy Swaggart. Vocês já ouviram falar do pastor Jimmy Swaggart? Eu já. Eu gostava muito das mensagens dele naquela época. Foi um pastor muito famoso, tá? Que pegaram ele, infelizmente, em um ato libidinoso com uma prostituta. E depois disso ele disse lá que foi o diabo que entrou e fez isso com ele, né? Pobrezinho dele, né? O pobrezinho do diabo que foi tentar o pastor lá, né? Tomou a culpa. Mas o caso é que ele caiu em descrédito. Esse pastor caiu em descrédito. Então, amados, a verdade é que nestes dias, vamos voltar aqui para Atos dos Apóstolos, eu contei uma história do Jimmy Swaggart, mas já saí da história. Então a verdade é que nestes dias não havia sentido de igreja como se vê hoje. O que haviam era o quê? Grupos que se reuniam livremente para ouvir o quê? As histórias de Jesus de Nazaré. E estes grupos
pela força da ocasião, passavam a viver juntos, formando vilas de nazarenos ou, mais tarde, vilas cristãs. Então, ali formavam o quê? As primeiras comunidades conhecidas como cristãs. Mas a ideia nunca foi, daquele acontecimento, daquele contexto, transformar isso em uma ideia central, como transformaram estas igrejas. E hoje, essas igrejas se tornaram um poder no mundo, um poder muito forte, porque eles governam o mundo. Vocês viram essa semana mesmo o nosso presidente chorando no meio dos pastores, né, os pastores políticos lá, e dizendo que ele fará tudo o que aqueles pastores mandar. Parece até escravo de Jó, né? Não, aquela brincadeira de criança. Faremos tudo que o mestre mandar, faremos tudo. Então, amados, isso é um poder. Concorda comigo? É isso que essas igrejas se transformaram. A ideia ali era o quê? Naqueles dias, era de se reunir em um local onde pudessem falar de Jesus. E tudo que se tratava de Jesus naquela época chamava atenção. Tanto isso que mais tarde começaram o quê? A erguer tendas e depois viraram casas e depois se tornou uma vila de cristãos. É claro que existia um local que as pessoas se reuniam. Era chamado as congregações. Agora, não que esse modelo temporal, um modelo temporal por causa da necessidade, iria virar esse grande movimento que nós vemos hoje, um grande movimento comercial de poder que se tornou essas igrejas. Então a palavra desse texto, no original, eu vou colocar novamente para vocês, a palavra igreja no original, ela se chama eclésia, tá, abençoados? E eclésia, ela quer dizer o quê? Pessoas chamadas do mundo material para Deus espiritual, ou seja, pessoas chamadas do mundo material para o espiritual. Isto é, o corpo universal de crentes, porque crentes é aquele que crê, a quem Deus chama do mundo para seu reino eterno e espiritual. Isso é igreja. Então, enquanto houver um filho de Deus vivendo nessa carne, vivendo neste mundo sobre essa carne, haverá a eclésia, sendo que o sentido dela foi deturpado. Ou seja, se aqueles que interpretaram a Bíblia não tivessem a intenção de criar um sistema poderoso como este, eles não teriam usado essa palavra eclésia para chamar as comunidades e assim confundir a cabeça das pessoas hoje. O que eu quero dizer? Que 95% da palavra, quando encontramos a palavra igreja na Bíblia, se refere a comunidades e não a uma eclésia. Mas no original é eclésia, sim, é eclésia. Sendo que esse sentido foi totalmente deturpado. E eu vou mostrar isso para você. Então, hoje, o que nós vemos dentro desses lugares não é nem de perto o espírito que reuniam as pessoas daqueles dias. Aquele movimento temporal, por que temporal? Porque era passageiro, era necessário. Por quê? Porque estava chegando o quê? O fim daqueles dias. Estava chegando o Apocalipse. Estava se aproximando a parousia, a volta de Jesus, né? Que aconteceu mais tarde ali no ano 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. Teve gente aí que falou, André tá falando 1970, eu tô falando nada disso. 70 depois de Cristo. Então, na verdade, hoje, amados, tudo mudou. O mundo mudou. As coisas mudaram. E as pessoas que recebem essa doutrina errada do sistema religioso ainda insistem em santificar um lugar, em santificar uma construção feitas por mãos humanas e chamar da casa de Deus. Ou seja, algo profano para Deus. Deus não recebe essas coisas. Por isso que Cristo já nos alertando, disse em Atos capítulo 7, fazendo referência ao antigo pacto. Atos capítulo 7, versículo 48, vamos ler. Atos capítulo 7, versículo 48 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, amados, você vê que mesmo no Antigo, porque essa passagem se refere ao Antigo Testamento, tá? Então, mesmo nesses dias, já havia uma indicação que Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Às vezes antigamente, né?
quando eu estava no sistema religioso, eu vi um pastor pregar sobre esse tema aí, eu senti assim um certo constrangimento do pastor, porque ele sempre prega que ali é a casa do Senhor. E essa palavra contradiz aquilo que ele diz. Agora, amados, vamos ver mais em alguns textos, deixa eu voltar com a minha imagem aqui, onde Paulo escreve a palavra igreja, tá? Onde Paulo escreve a palavra igreja e o sentido é uma comunidade. Em Gálatas capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 2, vou colocar aí pra gente ver. Essa igreja aí, tá? Ela tem um sentido de comunidade. Vamos ver mais alguns textos que eu vou colocar para vocês aí, onde Paulo escreve igreja em suas cartas, porém o sentido dela continua sendo o mesmo que estamos vendo até agora, não muda. Inclusive eu vou colocar nas duas versões, tá? Vou colocar na versão João Ferreira de Almeida, tá? Almeida Corrigida e Fiel, e eu vou colocar na Bíblia de Jerusalém. BJ, Bíblia de Jerusalém. JFA é João Ferreira de Almeida, tá lá. O mesmo texto e diferente, olha lá. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. A Bíblia de Jerusalém, que é o segundo aí, está mais dentro do contexto, dizendo que eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Então, qual está mais dentro do contexto? A Bíblia de Jerusalém. Então, é interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, ela usa o termo comunidade. Então, como eu disse, é o termo mais correto. Por quê? Quando os intérpretes e copistas da Bíblia substituíram a palavra comunidade por igreja, logo o entendimento sobre igreja se corrompeu. Quando você tira comunidade, que é o certo ali, e coloca igreja, você está corrompendo o entendimento sobre igreja. Porque igreja, amados, não são encontros. Esses encontros não é que esse povo aí realiza, não é isso. Ainda mais pregando o que eles pregam, ensinando o que eles ensinam. Então, amados, aqui acaba as partes onde Paulo escreve, né, dentro de Gálatas, né, na primeira carta dele aparecer Gálatas, foi a última vez. Agora vamos examinar a palavra igreja nas cartas de Paulo, analisando a segunda carta de Paulo a aparecer no tempo que foi 1 Tessalonicenses, tá? Foi a segunda carta de Paulo a aparecer. Vamos então ler 1 Tessalonicenses, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o sentido de igreja também é o mesmo que está falando aí. Estamos falando até agora que é a comunidade. Pega o corte aí, abençoado. Vamos ver 1 Tessalonicenses, agora capítulo 2, versículo 14. Estamos analisando ponto a ponto onde Paulo escreveu a palavra igreja nessa carta, tá bom, amados? Vamos lá. Diz ali, ó, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aí é que aquele povo estava certo, imitando ao que fazia o povo das comunidades da Judéia. Nós vamos agora na terceira carta de Paulo a aparecer na história, que foi a segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, tá bom, queridos? Não muda o sentido. Vamos ver 2 Tessalonicenses, que basicamente é a mesma saudação da primeira. Tá aí. Que é a saudação da primeira, né? Foi um repeteco. Depois eu vou até confirmar se eu que me enganei ou se está dizendo isso aí. Mas aí, a mesma coisa ali que Paulo fala na segunda parte, tá bom? E a ideia ainda é a comunidade. Porém, a consequência de transformar uma comunidade em um tempo e querer transformar esse tempo em uma posição eterna é onde está o erro. Depois vocês vão entender por quê. Lá também, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, fala sobre igreja, tá? O texto lá fala igreja, que é a mesma coisa, comunidade. Vamos agora à primeira carta aos Coríntios, que foi a quarta carta a aparecer no cenário histórico, onde Paulo escreve igreja. Só lembrando que quem chegou agora, tá? Só lembrando, se você chegou agora, estamos tratando da palavra igreja nos escritos de Paulo. E estamos vendo se a igreja que Paulo menciona é uma igreja como vemos hoje aí. Até agora, a única coisa que Paulo fala é para as comunidades e não o sentido de eclésia. Tá bom? Tá bom, abençoado? Pega o corte aí.
E nem naqueles dias, também é importante ressaltar isso, e nem naqueles dias havia alguma intenção de algum apóstolo em fazer uma igreja. Ali, mais uma vez eu afirmo, o encontro era para a necessidade daqueles dias. Se nós da graça estamos hoje ressignificando as coisas, então não podemos deixar passar esse detalhe em branco. Vocês vão entender o porquê Deus está despertando para trazer essa mensagem que fala sobre igreja. Vocês vão entender, fique até o final. Então, da próxima vez que você ouvir um discurso de um padre, um discurso de um pastor, falando da Santa Igreja, saiba que o único santo é você. Tá bom, amados? O único santo é você. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, eu não vou colocar, tá? Os abençoados depois vejam lá. Também Paulo está falando assim, a igreja de Deus que está em Corinto, se tratando da comunidade de Corinto, daquele lugar. Você vai encontrar também Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, capítulo 6, versículo 4, capítulo 7, versículo 17, capítulo 10, versículo 32, tudo comunidade. Capítulo 11, versículos 16 e 18 e 22, capítulo 12, versículo 28. Então aqui acaba a parte onde Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, tá bom? Agora eu também quero atentar aqui uma passagem em 1 Coríntios, tá? Ainda em 1 Coríntios, não é a última é agora que eu vou falar. Vamos no capítulo 14. Nós vamos encontrar essa palavra em uma conotação diferente, uma conotação de reunião. Eu vou colocar nas duas versões. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4 está aqui. É muitas referências, tá bom, abençoado? Até me perdoem aí se eu estou num trava-língua aqui, tá? Mas vamos lá. Na Bíblia de Jerusalém diz ali, olha, a reunião era uma assembleia. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Já na João Ferreira de Almeida, toda mal intencionada, na Almeida Corrigida e Fiel, nós encontramos a palavra igreja. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, amados, assembleia e igreja é a mesma coisa que comunidade? Claro que não é, né? Então vocês notam claramente a diferença entre as palavras. E aqui a palavra assembleia, ela está mais contextualizada com aquela realidade do que comunidade. Sim ou não? Então, amados, aqui começa a mostrar tudo isso que estamos tratando nessa série de mensagens. Porque até então, igreja aparecia sempre com uma conotação de comunidade. Aqui já mostra a mesma palavra igreja com uma conotação diferente de uma reunião, de uma assembleia. Então, já não é mais uma eclésia. No verso seguinte, o verso 5, a mesma diferença nós podemos notar, tá bom? Na Bíblia de Jerusalém diz que é uma reunião muito mais contextualizada, tá? Contra a igreja que está escrito na João Ferreira de Almeida. Eu não vou colocar esse versículo aí para a gente não nos alongar. Nós vemos também a palavra igreja nesse texto, nos versículos 12, 19, 23 e 28. E agora no verso 33 também, que eu vou ressaltar para vocês, tá bom? Vou novamente confrontar a João Ferreira de Almeida com a Bíblia de Jerusalém. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Não se perde não, amados, não se perde não, tá? Se você se perder, fala aí comigo. Tá aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, na versão João Ferreira de Almeida. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então aí há um acréscimo, ele acrescentou o quê? Veja, ainda acrescenta, né, a igreja dos santos, tá ali, finalzinho. Já na Bíblia de Jerusalém a gente não vê dessa maneira. Sim ou não? Tá lá, olha. Porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então eles acrescentaram na João Ferreira de Almeida. Então uma apresenta uma igreja dos santos e outra não diz nada. E é assim que eles vão o quê? Trabalhando. É assim que eles vão transformando, ou melhor, eles vão embolando as coisas. No verso 34 e 35, onde a palavra igreja aparece, ainda em 1 Coríntios capítulo 14, continua sendo a ideia
de reuniões exclusivas para essa comunidade de Corinto. E eu aqui não preciso nem ficar batendo muito nessa tecla, né, em falar sobre essa comunidade, tá bom? Essa comunidade de Corinto, ela é uma comunidade carnal. Paulo fala isso lá no começo, quando ele escreve, não pude falar como espirituais, né? Nem se estivesse naqueles dias, né? E nem muito menos nestes dias, porque o que vemos hoje, né? Inclusive, abençoado, todos os costumes, essas regras doutrinárias de costumes de vestir, de não vestir, isso veio de Corinto, tá? Veio dessa igreja, uma igreja carnal tratada por Paulo, e onde o sistema religioso tirou todos esses costumes, né? Tá bom, abençoado? E atente-se a isso, Coríntio não foi considerada por Paulo uma igreja espiritual. Ou seja, o verdadeiro sentido de igreja só pode ser entendido no âmbito espiritual. Foi por isso que Paulo não pôde falar como espiritual. Paulo não pôde falar a eclésia, tá bom? E essa que está aí na terra também enganando as pessoas há 2000 anos, não pode trazer essa explicação para vocês. Eles não têm capacidade para trazer uma explicação dessa para vocês. Essa igreja aí, hoje, é de envergonhar. Tanto aos verdadeiros filhos de Deus, como era se fosse naqueles dias. Imagina se tivesse um movimento desse aí naqueles dias. Como Paulo chamaria essa instituição, abençoada? Imagina, uma igreja dessas aí, denominacionais, lá na época de Paulo. Como é que Paulo ia chamar esse pessoal? Bando de lacaios, falsificadores da palavra. Paulo ia falar isso. Paulo ainda cita igreja, a palavra igreja, em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, capítulo 16, versículo 1, e vamos ver agora capítulo que eu ressaltei aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Vou colocar aqui para a gente ler, porque eu trouxe um entendimento também muito interessante. Diz aí eu já vou direto na Bíblia de Jerusalém. Diz ali, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne em sua casa. Envia-vos muitas saudações. Olha só, abençoado. Então aqui você nota claramente as duas palavras, tá? Uma com o nome de igreja, tá lá as igrejas da Ásia, e outra como comunidade. André, e é a mesma coisa? Claro que não. Porque igreja, segundo a sua tradição, segundo o que diz a tradução, que é, né, tradição, a sua tradução, o que quer dizer igreja? É o chamado para o mundo espiritual. E comunidade, o que era? Era um local. Amados, isso naqueles dias, pelas necessidades que havia naquele tempo de se reunir. Porque eles estavam aprontando naqueles dias, esses encontros, era para alertar as pessoas que iriam passar pelo Apocalipse. Entendeu, abençoado? Então, as reuniões eram feitas assim. Amados, e aí você me pergunta assim, tudo bem, André, e depois do Apocalipse, que foi no ano 70? Esse sentido de comunidade acabaria, André? A reunião daqueles dias se dava no fim daquele período? Sim, naquele período, contextualizando, daquele jeito, sim. Mas depois do ano 70, continuaria de uma outra maneira, e é onde nós vamos entrar na parte de revelação. Por isso que muita gente, ao não entender o sentido certo de igreja, muita gente não entende o sentido certo de igreja, diz que a igreja acabou. Amados, a igreja segue o seu sentido. Tá? A igreja, ela dá luz para que você entre no mundo espiritual. Por isso que o templo não são as paredes da catedral. Isso é algo bem pessoal. O templo é sua mente. O reino se manifesta quando a igreja se reúne. Se a reunião da igreja hoje é para te trazer essas informações da graça eterna, ela não tem fim. Se os encontros da igreja hoje é o chamado para o mundo espiritual, não terá fim. Ou seja, enquanto um filho de Deus estiver vestindo esta carne, haverá a necessidade
da reunião como eclésia, ou seja, tirados do mundo material para o mundo espiritual. Tá entendendo? Mas vamos prosseguindo. Vamos agora analisar 2 Coríntios, a próxima carta de Paulo a aparecer na linha do tempo. Vamos recapitular para que você entenda legal, abençoado? Estamos vendo a palavra igreja escrita por Paulo. Estamos vendo na linha do tempo quando vai aparecendo isso. Tá? A primeira carta de Paulo a aparecer na história que vimos aqui foi Gálatas. Gálatas foi a primeira carta. A segunda carta foi a primeira carta aos Tessalonicenses e, consequentemente, a segunda carta também. Ainda agora vimos 1 Coríntios e agora vamos ver 2 Coríntios. Vamos ver quantas vezes Paulo escreve a palavra igreja nessa carta. Em 2 Coríntios capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 1, está lá escrito igreja, dentro desse contexto comunidade. E vamos ler 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que eu achei interessante para trazer para vocês esse contexto. E diz ali, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O que você vê nesse texto? Você imagina uma construção como a de hoje? Quando você olha as igrejas da Macedônia, o que vem à tua mente? Será que você imagina uma construção com uma cruz na ponta da construção lá da igreja de Macedônia? Você consegue hoje enxergar, ver bancos, um altar, um púlpito, o grupo das irmãs de um lado, ao lado o grupo das crianças, porque as irmãs têm que tomar conta das crianças. Do outro lado, a mocidade. Será que você vê um grupo de homens sentado no lado? Porque no meu tempo era assim, tá? O homem não sentava com mulher. Não sentava, mesmo sendo casado. Então ficava o grupo de homens de um lado, o grupo de mulheres de outro. É assim que você ainda imagina quando você lê a palavra igreja na Bíblia? É isso. É isso, meu amado. Eu acho que você está começando a entender o porquê dessa mensagem. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer você pensar sobre isso. Eu tenho certeza que essa mensagem já está começando a desconstruir na sua mente aquilo que você tinha por igreja. Esse é o objetivo. É por isso que você vem à verdadeira igreja. Por isso que você vem. Por isso que nessa hora dá vontade de quê? De aplaudir ao Senhor. Por quê? Porque Ele está reformulando, Ele está ressignificando as coisas na sua vida. E hoje Ele está em nós reconstruindo a verdade em nossos corações, em nossas mentes, que foi deturpado pelo sistema religioso. Essa é a função da igreja. Se não houvesse igreja, não haveria como pegar você e te mostrar quem você é em espírito. Essa é a função da igreja. Você está entendendo? Mas vamos continuar aqui, abençoado. Vamos ainda dissecar um pouquinho mais sobre o contexto de igreja nas cartas de Paulo. Vamos continuar ainda no capítulo 8. Estamos vendo agora 2 Coríntios. No 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo ainda escreve igreja nos versos 18, 19, 23 e 24. Tá? Todos eles ainda com o sentido de comunidade. Nós vamos encontrar novamente no capítulo 11, versículo 8, onde Paulo disse aqui que a comunidade sustentou ele, né? A comunidade de Corinto sustentou Paulo, né? Paulo foi pesado ali com a igreja de Corinto. Isso aqui dá panos para manga, tá? Para muita gente. Mas como nós estamos falando disso, amado, vamos nos ater à palavra igreja. Esse é o nosso objetivo. E ainda nos versos 28, Paulo escreve a palavra igreja. E agora no capítulo 12 e 13, também. E aqui nós terminamos as análises nas cartas de Paulo a Coríntios, tá bom? A comunidade de Corinto. Comunidade ou igreja, abençoado? O que é melhor? O que você escolhe? Comunidade ou igreja? Comunidade. Era para estar escrito comunidade. Todas essas igrejas que vocês estão vendo na Bíblia, era para estar escrito comunidade. Aí você me pergunta assim, André, é errado colocar o nome de igreja nestes lugares? Né? Você vai ali, tá a igreja Assembleia, tá a igreja Universal, tá a igreja Metodista. É errado colocar o nome desses encontros de igreja, desses lugares, locais?
Amados, eu acho que o nome de igreja é bem maior que uma placa. Porém, hoje as pessoas, infelizmente, pensam que aquela placa está indicando uma construção santa, onde está a casa do Senhor. Um local que será capaz de levar a ela ao mundo espiritual. Sendo que hoje, isso descarta, não existe. Nenhuma igreja hoje do mundo, dessas aí, do sistema, nenhuma delas leva você ao mundo espiritual. Por isso que a deturpação, quando deturpar o sentido de igreja, eu sou contra sim. Então, comunidade, André, você acha que está certo? Amados, não sei se é certo. Porque hoje essas comunidades são, na verdade, um disfarce do nome de igreja. Hoje tem muitas igrejas aí chamadas comunidade, que no fundo é igreja. Amados, vou falar o seguinte, o problema todo não é a placa, e sim a essência. Então hoje o camarada sai da igreja e se autodenomina desigrejado. Já viu? Tem um grupo aí chamado de desigrejados. Por quê? Porque eles estão furiosos com os líderes e as práticas destes locais. Então, eles estão se afastando da igreja. Hoje existe um grupo, e eles até falam que nós somos desigrejados, mas nós não somos desigrejados. Né? Então, eles não aguentam mais o engano dos líderes. O testemunho de vida desses líderes, desses lugares, estão horríveis. Eles estão passando na cara dura ali, coisa que a gente fica assim de boca aberta. Mas estes desigrejados, na verdade, eles ainda estão aliançados com a doutrina da igreja que eles saíram. Porque eu já vi desigrejado continuar jejuando, eu já vi desigrejado continuar batizando, já vi desigrejado tomar ceia. Esses são desigrejados por discordância da liderança, discordância da homilia, dos costumes desses lugares. E aí eles saíram das igrejas. Mas eles não são de desacordo com a doutrina. Eles estão aliançados ainda com o sistema religioso. A pessoa fala assim, sou desigrejado. Mas você jejua? Jejuo. Você batiza? Batizo. Você toma ceia? Tomo ceia. Então, ele está desigrejado por questões da carne com o sistema religioso. Nós da graça eterna estamos em desacordo, em desalinho com eles de maneira doutrinária. Anota isso aí, abençoado. Por isso que não somos desigrejados. O que somos de fato é a igreja de verdade. Nós somos a igreja de verdade. Tá entendendo, abençoado? A diferença que há, nós não somos desigrejados. Nós somos a igreja de verdade. Agora sim, abençoado, vamos à última parte dessa mensagem e vamos à próxima carta de Paulo. Né? A próxima carta de Paulo aparecendo na linha de tempo foi Romanos. E Romanos foi uma carta bem madura de Paulo. Por que eu falo madura? Vocês sabem que quando Paulo recebeu o inefável, né, quando Paulo recebeu das mãos de Cristo aquilo que não podia se dizer, ele não recebeu de uma só vez, tá? Ele não recebeu aquilo, o entendimento não veio a ele de uma vez só. Cristo ia aparecendo aos poucos a Paulo e ia revelando a ele o inefável. Né? O inefável passava a ser compreendido nas aparições de Cristo para Paulo. E em Romanos, Paulo escreve uma de suas cartas mais maduras no entendimento espiritual. E essa carta de Romanos, a essência dela é toda a igreja espiritual. Amados, essa carta de Romanos, ela tem um poder tremendo. Ela é capaz de nos chamar para um outro mundo. A carta de Paulo aos Romanos tem o poder de nos chamar ou de tirar-nos de um mundo e nos colocar em outro. Sim ou não? É a carta onde Paulo conta que Cristo pôs fim à condenação da lei de Moisés, não é isso? Se não me engano é 14:1, né? Romanos capítulo 14, versículo 1, onde Cristo arranca a lei, Cristo é o fim da lei. Sem Romanos, não saberíamos disto. Estaríamos escravos do sistema, achando que estávamos em pecado.
É a carta que fala que há uma luta com o nosso homem exterior e que esse tem vontades e que muitas vezes não conseguimos dominá-lo, porque ele tem a sua primazia neste mundo. Amados, neste mundo que nós estamos, né, para você entender bem como funcionam as coisas aqui, é o mesmo que um time de futebol vai enfrentar um outro na casa do adversário, no estádio do outro time. É assim. É assim que somos. E as regras desse jogo, que estamos na casa, jogando na casa do adversário, porque hoje nós somos espíritos, estamos embalados em uma carne, estamos no mundo da carne, tá? Não somos, estamos. Atenção. Então estamos na casa do adversário. Então, você tem que saber as regras desse jogo. Você só encontra isso aonde? Aonde você encontra as regras desse jogo? Nas mensagens direcionadas à verdadeira igreja. Não é essa coisa aí que está na Terra, não, amados, há 2000 anos. Isso é sistema. Isso é comércio. Isso é o império da morte. Então, quando frequenta a igreja certa, quando você frequenta a igreja certa, você descobre como combater esse homem exterior com as armas certas. E Paulo nos deixou isso registrado em Romanos, capítulo 7, versículo 25, que eu quero ler com você. Romanos, capítulo 7, versículo 25, tantas vezes falado por nós. E diz ali, ó, assim que eu mesmo, é uma das regras do jogo, atenção, onde só é pregado na verdadeira igreja. Diz ali, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É uma das regras. É a regra do jogo. Então a regra é essa, que a graça eterna fala para nós hoje e diz que como se vence esse homem exterior com a mente. Ou seja, aí está explicando para nós como se vence esse jogo, que é com o entendimento, que é com a informação certa. E com o homem exterior. O que diz a regra? Esse homem exterior continuará seguindo a lei do pecado. Ou seja, esse homem exterior, a sua carne está condenada. Por isso que os que andam segundo o que se vê, os que andam segundo a carne, não pode agradar a Deus. Olha a conclusão desse raciocínio da verdadeira igreja, tá? Aquela que te leva de um mundo para um outro, tá aí, olha. Romanos capítulo 8, versículo 1, que é a continuação de 7:25. E diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o que os olhos veem, mas segundo o Espírito. E o que diz essa regra desse jogo que nós estamos jogando? Que não há condenação para você, meu irmão. Mas se não atentarmos para a carne, para o que se vê. Não é olhando para os nossos erros, porque nós erramos. Não é olhando para a doença que se manifesta, porque ela vai se manifestar. Não é olhando para o país que vivemos e falando o jeito que ele está. Não é. Não é dessa maneira. Não é olhando para as tristezas que vemos hoje em dia em relação ao ser humano. O ser humano está se odiando. Não é olhando para isso. Porque se você para e começa a contemplar isso, isso vai ser a tua condenação. E somente a igreja espiritual tem o poder de falar para você: não anda segundo a carne, é segundo o Espírito, porque segundo o Espírito não há condenação. A tua carne seguirá o que ela foi determinada a fazer, ela fará. Mas um dia ela vai chegar ao fim. Mas você é eterno. Você, quando se desprender dessa carne, você se verá em espírito. Esse é você. Mas a igreja tem o poder de mostrar quem é você. Olhamos para o alto, amados. Pensamos para o alto na nossa mente. É aí que está o nosso governo. É aí, abençoado. Não é o de Brasília. É daí que somos. Somos espíritos, amado. Isso você precisa saber, isso você precisa entender. Isso é igreja.
E isso você não vê em nenhum lugar da terra, a não ser aqui. Isso é igreja, te mostrar quem você é. Mas vamos voltar ao estudo sobre a palavra igreja, né? Vamos voltar aqui. Estamos chegando ao final. Para dizer que Paulo não falou de comunidade em suas cartas, a carta aos Romanos, Paulo falou no capítulo 16, né? Escreveu lá 5 vezes a palavra igreja. E nenhuma delas ele falou da igreja espiritual. Como eu falei em Romanos 7:25 e Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele escreveu a comunidade. Se você quiser depois lá ver, está no verso, capítulo 16, não é isso? Capítulo 16? Isso. Nos versos 1, 4, 5, 16 e 23. Amados, vocês estão entendendo a profundidade dessa mensagem? Isso aqui dá um livro, hein? Tá bom? Bom, amados, então estamos encerrando. E mais uma vez vimos dentro da palavra que por várias vezes, né, a palavra igreja, ela vem dando um sentido contrário ao que é realmente uma igreja. Por esses líderes do sistema religioso não terem esse poder dado por Deus para transmitir o lado espiritual, como nós fizemos agora, por eles não ter isso, eles afundaram muito mais ainda as pessoas que estão neste lugar. É por isso que nós dizemos que lá é um ministério de condenação e morte, porque lá você não vai encontrar salvação. Lá você vai encontrar doutrinas, lá você vai encontrar regras de homens para homens. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, estamos encerrando então a 5ª parte dessa série de mensagens. Existem trechos nessa mensagem, trechos que você precisa observar, que você precisa ouvir de novo para que você entenda, tá bom? Não sei se hoje eu estava com muito trava-língua, não sei se vocês deram para compreender, eu espero ter sido claro nessa minha abordagem, né? E nessa série de mensagens aí que estamos ressignificando a palavra igreja na Bíblia, tá bom? E eu já creio, a partir de hoje, que você olhar a palavra igreja na Bíblia, você nunca mais vai pensar na catedral que está na esquina da tua rua, tá bom? Ainda nós temos outras partes a estudar da palavra igreja, mas aqui você já começa a entender o que é igreja no sentido espiritual. Quem não viu as outras partes, veja, tá bom, meus amados? Então eu vou ficando por aqui. Eu quero me despedir com você, dizendo muito obrigado a todos vocês, em especial aí ao povo que abraçou a graça pura nesses últimos dias. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração. Olha, e não deixem de adquirir o nosso livro, tá bom, meu querido? Tá aí mais uma vez, deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí, volta. Saiu errado, tá aí. Saiu errado, tá bom, mensagem? Volta aqui. Se você ainda não adquiriu esse livro, faça hoje mesmo e se liberte. Saiba o que é inferno bíblico e não o inferno lá pregado pelo seu pastor ou pelo seu padre, tá bom? Agora sim eu vou ficando por aqui, graça e paz, e até a próxima mensagem. Pode entrar a vinheta.